Você sabia que essa Bankai do Ichigo é falsa? Que na verdade era o poder Quincy dele suprimindo o poder Shinigami? Os poderes de Ichigo são um dos tópicos mais complexos da obra. Nesse vídeo eu vou te explicar direitinho para você não ter mais confusão. E fica até o final porque eu vou te mostrar algumas teorias do que seria a verdadeira Bankai do Ichigo. Eu sou o Dudu, você está no Nerdland Beyond, e no vídeo de hoje vou te explicar como funciona a Zanpakuto do Ichigo. Pessoal, quem acompanha o canal deve ter visto que em um shorts recente eu falei sobre a Bankai falsa do Ichigo e que ela foi inspirada na Bankai do Yamamoto. Então essa teoria deu uma polêmica danada e eu percebi que muita gente estava confusa com relação aos poderes do Ichigo e o que a verdadeira Zanpakuto dele fazia. Então, de uma maneira bem objetiva e baseada no mangá, anime, teorias do Reddit e no Clube Outside, que é aquele fórum onde o Cubo responde as perguntas dos fãs, vou te explicar tudo sobre os poderes do Ichigo. O nosso protagonista é um híbrido perfeito de 4 raças: Shinigami, Quincy, Hollow e Fullbringer. E é aí que começa a confusão, se liga. O velho Zangetsu não é a manifestação espiritual de sua Zanpakuto, mas sim a manifestação de seus poderes Quincy, que tem a aparência do Yhwach de 1000 anos atrás, que nessa época confrontou o Ichibe e acabou perdendo seu nome, e por isso temos a censura quando ele fala pro Ichigo. E o Rei Quincy só recuperaria o seu nome no arco da Guerra dos 1000 Anos. Esse pra mim é o melhor foreshadow de toda a obra, e o Cubo tinha deixado tudo claro na nossa frente e a gente não percebeu. Então, quem é Zangetsu? É o White, o Hollow interior que se fundiu perfeitamente aos poderes Shinigami do Ichigo. Lembrando que um Hollow é o oposto perfeito do Shinigami, e por isso tem essa compatibilidade. Esse é o poder Shinigami dele. Então ficaria a seguinte divisão: Hollow mais Shinigami, que é o Zangetsu, ou White, e Quincy, que é o velho Zangetsu ou o Yhwach do passado. O poder Fullbringer é separado disso tudo. Bom, com toda essa tese de mestrado e esse contexto, já ficou mais fácil e podemos passar para a próxima explicação. A Bankai do Ichigo era falsa, aquela que vemos ele usar contra o Byakuya e que o capitão afirma não ser uma Bankai. Com o tempo, percebemos que ele estava certo. Bom, o velho Zangetsu não gostava da ideia do Ichigo se tornar um Shinigami, e para isso ele suprimiu de 80% a 90% dos seus poderes. A Shikai e a Bankai, ambas falsas, representavam apenas migalhas do poder que o velho Zangetsu não conseguia conter, moldadas pelo poder Quincy do Ichigo. Quando ele passava perto, era o poder Quincy que na maioria das vezes o salvava, como foi na luta contra o Zaraki. Lembrem-se, o velho Zangetsu falou para ele que sempre que ele precisasse da sua força, ele emprestaria. E era disso que ele estava falando, do poder Quincy. E uma informação que faz muito sentido é que o visual da Bankai, uma lâmina preta fina, e o casaco, que mudaram de acordo com a sua pressão espiritual, eram manifestações que lembravam muito mais o poder Quincy do que uma liberação tradicional de Shinigami. Lembrando que o Quincy usa a energia espiritual para moldar suas flechas, suas habilidades, o caminho para se locomover voando e outras coisas. Sem falar no fato mais importante: a Zanpakuto que o Ichigo utilizava nunca havia sido forjada pelo Nimaiya Uetsu, então não teria como ser um poder de um Shinigami. Tudo isso culmina na Guerra dos 1000 Anos. No episódio A Lâmina Sou Eu, Ichigo entende e aceita que tanto o Hollow quanto o Quincy são partes dele mesmo. E aí o Nimaiya forja sua verdadeira Zanpakuto, que manifesta-se em 2 espadas, uma maior representando o poder Shinigami e o Hollow, e uma menor representando o poder Quincy. Uma coisa que pouca gente sabe e que o Cubo respondeu no Clube Outside na pergunta 277 é que a verdadeira Bankai do Ichigo voltava a ser uma única espada grande preta, envolta por uma estrutura branca. Se liga na explicação do Cubo. De acordo com o autor, uma Zanpakuto correta e completa é composta por uma lâmina e uma bainha. No estado de Shikai dupla, o Ichigo está segurando a lâmina e a bainha separadamente. Quando ele ativa a sua verdadeira Bankai, as 2 espadas se fundem, a estrutura branca externa funciona como uma bainha e a parte preta interna é a verdadeira lâmina. Bom pessoal, estamos chegando no final desse vídeo, onde eu irei explicar 2 teorias sobre a verdadeira Bankai do Ichigo. Se você está gostando do conteúdo, curte e compartilhe esse vídeo. Não se esquece também de se inscrever no canal. Bora lá!
Por fim, vamos falar da Bankai do Ichigo e das teorias sobre o seu verdadeiro poder. Bom, a gente não sabe ainda nada sobre o que ela faz, porque o Yhwach usa o The All Might para quebrar a Bankai do Ichigo no futuro. Como resultado, vemos apenas a estrutura externa da lâmina se quebrar, a parte branca, que seria a bainha. Quando o Ichigo dá o golpe final em Yhwach, os fragmentos brancos se despedaçam e a lâmina fica muito parecida com a primeira Shikai, a falsa que ele tinha. Voltando pro Clube Outside, lá o Kubo explicou que aquela lâmina interna exposta é o verdadeiro Zangetsu, a essência pura do poder do Ichigo, desprovida de trajes, restrições ou armaduras. Após a batalha, Ichigo absorveu os restos daquela bainha de volta para o seu corpo. Por isso, no One Shot do Inferno, ele consegue escolher se quer manifestar seu poder como duas espadas ou como uma única lâmina, dependendo apenas de sua preferência. Mas o que seria o verdadeiro poder da Bankai do Ichigo? Podemos teorizar que se o Yhwach, que podia ver o futuro e alterar todos os futuros possíveis, considerou a Bankai tão perigosa que recusou-se a lutar contra ela, quebrando-a no futuro, faz a gente pensar em duas teorias, que são o que mais vimos no Reddit e em discussões da comunidade. A primeira opção seria de que a verdadeira Bankai do Ichigo seria capaz de cortar o destino. Olha só, o nome da Bankai dá uma dica forte. Tensa Zangetsu significa corrente do céu que corta a lua. A lua, na cultura japonesa, é muito associada a divindades e ao destino. Isso nos indicaria que o poder da sua lâmina poderia superar obstáculos impossíveis, quebrando o próprio destino e desafiando um deus, o filho do Rei das Almas, que é o Yhwach. Já a segunda teoria é menos subjetiva e as respostas do Kubo e o contexto do mangá apontam para algo mais bruto, o poder destrutivo absoluto. Segundo essa corrente, o verdadeiro poder do Ichigo é a fusão perfeita de energia infinita. Quando ele ativa a forma do Chifre da Salvação, ele misturou um Gran Rei Zero com o Getsuga Tensho, o poder de um Hollow com o de um Shinigami. A verdadeira Bankai multiplicaria essa fusão a níveis divinos. O poder bruto, a velocidade e a densidade de Heiatsu na lâmina do Ichigo eram tão absurdamente gigantescos que, se ele conseguisse desferir um único golpe limpo, ele mataria um deus, Yhwach, com um único hit, o que de fato aconteceu no momento em que os poderes do Yhwach foram desativados, por um breve segundo, pela flecha de prata do Uryu. Yhwach não quebrou a Bankai porque ela tinha um truque, ele a quebrou porque, em termos de força bruta e destruição, ela superava o próprio deus de Bleach. Tudo isso segundo essa teoria, e essas são as duas correntes mais dominantes na comunidade. Eu, pessoalmente, gosto mais da primeira teoria, porque é só um poder insano para vencer outro absurdo, e é mais poética, sendo mais complexa e menos simplória do que um aumento absurdo de status. E você, o que achou dessas teorias? Ou melhor, qual é a sua teoria sobre a Bankai do Ichigo? Eu quero saber, hein? Responde aí nos comentários. Bom, pessoal, isso é tudo. Espero que agora vocês tenham conseguido resolver essa confusão. São muitos elementos, mas a explicação até que é simples, né? Esse foi o vídeo de hoje e eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pelo apoio de sempre e até a próxima!